Quanto menos esforço você fizer, maior será a manifestação de tudo aquilo que sempre sonhou. Hoje, sei que é possível ter tudo o que queremos. Você pode ter tudo. Você merece tudo. Mas se alguém não quer isso para si, tudo bem também. Foi por isso que escolhi ser muito seletiva. Tendo trabalhado na mídia, eu sabia como ela pode te colocar em um pedestal e depois tentar te derrubar. Eu não queria ser vista como um tipo de guru, porque não sou isso. Não sou diferente de ninguém. Sou apenas uma pessoa comum que descobriu algo extraordinário. Durante esses anos, optei por um caminho mais reservado. Passei muito tempo respondendo e-mails de pessoas pedindo conselhos, escrevendo outros livros e trabalhando em projetos que ajudassem a tornar a vida das pessoas mais fácil e feliz. Dediquei minha vida a criar ferramentas e conteúdos que realmente pudessem ajudar. Mas com este novo livro, O Maior Segredo, senti um chamado forte. Algo dentro de mim disse que era importante compartilhar isso de uma maneira mais ampla. Quero simplificar a lei da atração da melhor forma. Para mim, é tudo sobre o poder da mente. É o poder dos pensamentos em criar o mundo material, o mundo físico ao nosso redor. E com o maior segredo, esse entendimento vai para um novo nível. Você percebe que, na verdade, criar qualquer coisa que deseja é incrivelmente simples. Se você acredita que algo é difícil, vai ser difícil. Se acredita que é fácil, será fácil. Tudo gira em torno daquilo que acreditamos ser verdade. Se você acredita que merece um grande amor, ele se manifestará. Se acredita que será pobre, continuará nessa condição. É tão importante compreender que nossas crenças moldam nossa realidade. E sim, todos nós fomos condicionados desde crianças a pensar de certas maneiras. Mas isso pode mudar. É uma questão de abrir a mente e o coração para novas possibilidades. Às vezes, basta um pequeno momento de abertura para perceber que o mundo não é exatamente como pensamos que é. Esse pequeno momento pode ser o ponto de partida para descobertas incríveis. Se eu pudesse resumir o conceito de lei da atração, diria: pense no que você quer, e é isso que terá na sua vida. É tão simples quanto isso. Mas, muitas vezes, as pessoas ficam presas em pensamentos negativos e repetitivos. A mente é como um programa de computador, e se ela está rodando em um ciclo negativo, é porque foi programada assim. A boa notícia é que podemos reprogramá-la. Como? Com repetição. Você precisa substituir os pensamentos negativos por positivos. No começo, pode parecer uma mentira para você mesma, mas persista. Lembro-me de quando estava no começo desse processo, tentando atrair prosperidade enquanto estava em uma situação difícil. No início, dizer afirmações positivas parecia estranho, porque meu corpo e minha mente resistiam. Mas, com o tempo, algo mudou. E é isso que quero que todos saibam. Você pode mudar sua realidade passo a passo. Você sabe, chega um momento em que as coisas começam a mudar. Quando você para de sentir aquela contração interna, algo mágico acontece. Você começa a ver o dinheiro entrando de formas inesperadas. Talvez você ganhe algo que pretendia comprar, de repente, percebe que nem precisará gastar com aquilo. Esses pequenos sinais de abundância são o que chamamos de sinais da Terra. É incrível quando começamos a reconhecer esses sinais, porque eles nos mostram que estamos no caminho certo. No meu processo, algo que ajudou muito foi praticar a gratidão. Gratidão transforma tudo. Ela não só faz você se sentir bem, mas também ajuda a sair de ciclos negativos. Claro, esses pensamentos negativos geralmente vêm de crenças armazenadas no subconsciente. Na maioria das vezes, elas surgem da infância, de coisas que ouvimos dos nossos pais ou de outras pessoas importantes. Nós simplesmente aceitamos aquelas ideias como verdades absolutas e elas moldam nossa maneira de pensar sem que percebamos. Mas o mais interessante é que essas crenças são sutis. Elas se escondem sob frases que repetimos o tempo todo, como eu acredito ou eu penso. Sempre que você diz essas palavras, é quase certo que uma crença está por trás disso. E as crenças mais fortes geralmente aparecem nas áreas em que temos opiniões muito rígidas. Quando identificamos essas crenças e começamos a dissolvê-las, algo incrível acontece. A sensação de liberdade. Você sente como se um peso fosse tirado,
como se estivesse leve como uma pluma. É libertador, quase como se você fosse invencível. Pense, por exemplo, no sentimento de dúvida. Dúvida e incerteza são paralisantes, e muitas pessoas vivem presas nesses sentimentos. Agora imagine viver uma vida sem dúvidas, sem incertezas. Parece incrível, não é? Isso é possível quando você descobre quem você realmente é. Porque a dúvida, assim como os pensamentos negativos, vem do ego. E o ego não é quem você é. Quem você realmente é nunca teria pensamentos negativos, nunca julgaria, nunca sentiria insegurança. Quem você é, de verdade, aceita e permite as coisas como são. E aquela voz na sua cabeça, aquela voz que parece tão familiar, que parece ser você. Não é, aquela voz é apenas um programa rodando no fundo da sua mente, cheio de padrões e crenças antigas que você nem percebeu que estavam lá. Para mim, superar isso foi um processo. Mesmo depois de O Segredo, tive que trabalhar muito para transcender crenças negativas. Eu era muito crítica, sempre apontando o que estava errado, achando que isso era ser uma pessoa boa. Cresci acreditando que era meu papel identificar os problemas e falar sobre eles. Mas sabe de uma coisa? Esse tipo de julgamento não ajuda em nada. É o ego que julga, que tem pensamentos negativos, que cria dúvidas e inseguranças. Eu também vivia cheia de estresse. Meu Deus, muito estresse. Era como viver na beira de um precipício, esperando que algo ruim acontecesse a qualquer momento. Medo de perder alguém que amo, medo do que poderia acontecer no futuro. E acho que muitas pessoas vivem assim. Elas escondem esses medos, mas eles estão lá, esmagando tudo. E, muitas vezes, esses medos foram dados a nós quando éramos crianças, como se fossem presentes. Crescemos carregando esse pacote de medos sem nem perceber. Mas a boa notícia é que podemos mudar tudo isso. Podemos dissolver essas crenças, soltar os medos e começar a viver uma vida de verdade, uma vida sem limitações. É possível. Eu sou prova disso. E se eu conseguir, você também pode. Então, sabe aquele medo que muitas vezes sentimos e negamos a todo custo? Eu percebi que ele já estava aqui antes mesmo de tudo aquilo acontecer. Era como se o medo estivesse apenas esperando por uma oportunidade para se manifestar. Algumas pessoas viviam sem esse medo, mesmo diante de toda a situação. Isso só mostrou que ele não era algo novo, mas sim algo profundamente enraizado na nossa forma de pensar e viver. Depois de O Segredo, ainda enfrentei muitos desafios internos. Apesar de tudo o que já tinha superado para criar aquele movimento incrível, a crença na falta ainda era muito forte em mim. Eu acreditava que nunca tinha dinheiro suficiente, que não era digna de abundância. E, claro, isso vinha da minha criação, das coisas que ouvi dos meus pais, como muitos de nós ouvimos. Eles sempre diziam coisas como, não podemos pagar isso, e essas frases ficaram gravadas no meu subconsciente. Quando comecei a trabalhar em O Segredo, minha realidade financeira refletia exatamente essas crenças de escassez. Eu estava com uma dívida de 2 milhões de dólares. Sim, 2 milhões. Não era porque eu tinha esse dinheiro, era o oposto. Foram produções e projetos que saíram completamente do orçamento. Eu estava no fundo do poço financeiro e, mesmo assim, algo dentro de mim dizia que eu precisava fazer aquele documentário acontecer. Eu fiz de tudo para sustentar minha empresa e continuar com o projeto. Estiquei todos os meus cartões de crédito até o limite, refinanciei minha casa e usei todo o cheque especial que tinha. Era uma sensação esmagadora. E, cada vez que eu abria as contas que chegavam pelo correio, meu estômago se revirava. Era como se meu corpo todo dissesse, isso é falta. Isso não é abundância. Foi então que decidi mudar minha abordagem. Eu sabia que precisava me sentir bem, mesmo diante daquelas contas. Comecei a fazer um exercício mental. Antes de abrir qualquer correspondência, colocava uma música que me deixava feliz e dizia a mim mesma, eu sou abundante. Quando finalmente abria as contas, imaginava que eram cheques, cheques enormes. Transformava uma conta de 160 dólares em um cheque de 16 mil dólares. Fazia isso para começar a reprogramar minha mente e atrair aquilo que eu realmente queria. Além disso, comecei a usar afirmações o tempo todo.
Dizia coisas como: eu respiro prosperidade, eu sou digna de abundância, o universo é abundante e generoso comigo. Escrevia essas frases e as espalhava pelo apartamento para vê-las todos os dias. Era um trabalho constante para substituir os pensamentos de escassez por pensamentos de prosperidade. Também experimentei um exercício radical que mudou tudo para mim. Pegava minhas contas e, em vez de sentir medo, agradecia por elas. Afinal, ter contas significa que você tem recursos ou serviços disponíveis. Esse pequeno gesto de gratidão começou a mudar minha energia. Eu agradecia por tudo, até pelos desafios, porque sabia que eles estavam me ensinando algo importante. Com o tempo, comecei a ver mudanças reais. O dinheiro começou a fluir, mesmo que de formas inesperadas. Coisas que eu precisava apareciam sem que eu precisasse pagar por elas. A dívida que parecia impossível de ser resolvida começou a diminuir. Foi uma transformação que aconteceu tanto dentro quanto fora de mim. E sabe o que aprendi? Tudo começa com a mudança da nossa vibração. Não importa o tamanho do desafio ou da dívida, o universo responde à nossa energia. Então, se você se alinha com a abundância vem até você. E, se eu conseguir superar 2 milhões de dólares em dívidas e transformar minha vida, você também pode. Eu lembro que, naquela época, o dinheiro parecia um desafio enorme. Eu me perguntava, como posso me sentir bem com dinheiro quando parece que não tenho o suficiente? E a única resposta que me veio foi, dando. Foi então que decidi fazer um pequeno experimento. Peguei meu cartão de crédito, saquei algumas notas de 20 dólares, acho que consegui algo em torno de 100 dólares no total, e saí para a rua. Antes de sair, pedi ao universo, mostre-me para quem devo dar esse dinheiro. E, com o coração aberto, comecei a andar pelas ruas, olhando atentamente para as pessoas. Quando você realmente observa os rostos das pessoas com empatia e amor, algo mágico acontece. Senti uma conexão profunda com cada pessoa que cruzava meu caminho e, de repente, ficou claro para quem aquele dinheiro era destinado. Lembro-me de 2 garotos que saíram de uma loja contando algumas moedas. Eles não tinham dinheiro suficiente para comprar o que queriam. Na hora, dei 20 dólares para eles e eles ficaram tão animados. Voltaram correndo para a loja para comprar o que queriam e foi tão gratificante. Continuei distribuindo as notas, mas, quando não ficou mais claro quem deveria receber, eu parei. Foi algo tão simples, mas transformador. E aqui está a parte impressionante. Isso aconteceu numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, 25 mil dólares apareceram na minha conta de um lugar completamente inesperado. Isso foi um sinal poderoso do universo, me mostrando que a energia que colocamos no mundo realmente volta para nós. Além disso, fiz listas de todas as coisas que eu queria comprar quando tivesse dinheiro. Lembro-me de sonhar com uma casa à beira-mar e até com uma Range Rover, algo que sempre quis, mas parecia completamente fora do meu alcance. Naquele momento, era mais sobre me permitir sonhar, me sentir abundante mesmo sem ter essas coisas. E sabe o que aconteceu? Com o tempo, tudo isso se manifestou. Hoje, tenho uma casa com vista para o oceano e até aquela Range Rover que parecia impossível. Mas o que realmente importava para mim, mais do que todas essas coisas materiais, era o impacto de O Segredo. Quando ele foi lançado, minha única preocupação era que a mensagem chegasse às pessoas, que elas pudessem mudar suas vidas como eu mudei a minha. E isso foi tão poderoso que todo o resto perdeu importância. Outra prática que me ajudou foi mudar a forma como eu via as contas que chegavam. Em vez de me sentir ansiosa, comecei a imaginar que estava ajudando as pessoas. Pensava em todas as famílias que dependiam daquela empresa e sentia gratidão por poder contribuir. Isso mudou completamente minha energia em relação ao dinheiro. Hoje, olhando para trás, percebo que todos os desafios que enfrentei foram essenciais. Claro, teria sido ótimo ter aprendido tudo isso mais cedo, mas eu não estava pronta. Cada dificuldade me preparou para estar onde estou agora. Sou profundamente grata por todas as experiências, boas e ruins, porque elas me trouxeram até aqui. É curioso como muitas das pessoas que entrevistei para O Segredo passaram por momentos difíceis antes de encontrarem a clareza.
Parece que precisamos dessas rupturas na vida para crescer, para nos conectar com nossa verdadeira essência e sabedoria. Às vezes, é no caos que encontramos a nossa maior força. Acredito que muitas vezes passamos por situações extremamente difíceis para que possamos parar e refletir. Algo não está funcionando, eu preciso mudar, preciso encontrar respostas para melhorar minha vida. E sabe por que acho que isso é tão comum? Porque, muitas vezes, estamos tão presos ao nosso ego, às nossas ideias fixas, que precisamos de um verdadeiro colapso para nos abrir. Eu sempre digo, não é necessário sofrer para crescer. É por isso que escrevo livros e compartilho o que aprendi, para que as pessoas não precisem passar por tanto sofrimento. Mas, na prática, muitas vezes é isso que acontece. Quando enfrentamos um momento de desespero absoluto, é como se o ego simplesmente desistisse e saísse de cena. Foi exatamente isso que aconteceu comigo na noite em que descobri o segredo. Eu estava completamente esgotada e, naquele instante, meu coração finalmente se abriu para receber algo maior. Esse é o ponto. Precisamos abrir nossos corações e deixar de lado essa parte de nós que acredita saber tudo. Quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. O problema é que, infelizmente, muitas vezes precisamos de circunstâncias muito desafiadoras para chegar nesse ponto de rendição. Admiro muito o Jim Carrey, tanto pelo trabalho dele como ator quanto pela visão de vida que ele compartilha. Ele tem uma frase que amo, onde diz algo como: gostaria que todo mundo pudesse ser rico e famoso para perceber que isso não é a resposta. E é verdade. Mesmo depois de O Segredo ter mudado minha vida, trazendo sucesso, reconhecimento e oportunidades inimagináveis, ainda enfrentei desafios. Uma das situações mais difíceis foi quando minha filha ficou gravemente doente. Foi um momento em que me vi cheia de medo, preocupada com a vida dela, e precisei lidar com muitos pensamentos negativos. Além disso, passei por incêndios florestais devastadores aqui na Califórnia. Lembro-me de evacuar minha casa e decidir não levar nada comigo. Para mim, levar algo seria como dizer ao universo: acho que vou perder tudo. Então, deixei tudo para trás e fiquei em paz com o que acontecesse. Essa tranquilidade veio do meu entendimento de que, se algo fosse destruído, seria porque o universo estava me redirecionando para algo ainda melhor. Isso me permitiu enfrentar esses desafios com calma, mesmo quando pessoas ao meu redor estavam em pânico. Eu sabia, no fundo do coração, que tudo estava acontecendo para o bem maior. Isso não significa que não houve momentos difíceis. Passei por perdas significativas, como a de amigos queridos durante deslizamentos de terra, e vivi a dor da minha filha ao perder um bebê. Mas, apesar dessas circunstâncias, eu aprendi a não entrar no sofrimento. Escolhi sentir compaixão, estar presente e ajudar, mas sem me deixar ser consumida pela dor. Você me perguntou como consegui eliminar o sofrimento da minha vida pessoal, e eu diria que é uma jornada contínua, mas que aprendi muito ao longo do caminho. No final, trata-se de compreender que tudo, absolutamente tudo, está conspirando para nos levar de volta à nossa essência. Os desafios fazem parte desse caminho. Não é que eles desapareçam, mas você chega a um ponto em que eles simplesmente não têm mais o poder de te derrubar. Para mim, isso é viver alinhada com o segredo. Aceitar, confiar e saber que tudo está se desdobrando para o nosso bem maior, mesmo quando não conseguimos enxergar no momento. Cheguei a uma compreensão profunda. O que resistimos, persiste. Quando resistimos a sentimentos negativos, não os eliminamos. Simplesmente os empurramos para dentro de nós, como se os estivéssemos reprimindo. Mas sabe o que acontece? Eles acabam se refletindo em tudo. Se você tem raiva reprimida, por exemplo, pode apostar que o mundo encontrará várias maneiras de disparar essa raiva em você. Eu descobri algo quase intuitivamente. Se eu escolhesse acolher o sentimento negativo em vez de resistir a ele, algo incrível acontecia. Imagine colocar os braços ao redor dessa emoção, trazê-la para perto de si. Sim, no início, ela pode intensificar por 1 ou 2 segundos, mas então ela simplesmente desaparece. Quando tentamos afastar esses sentimentos, na verdade, estamos os enterrando, e isso acaba causando danos no nosso corpo e na nossa mente. Por isso,
Decidi acolher cada emoção negativa que surgia. E, sabe, depois disso, ela se dissolvia. Mesmo que voltasse, nunca era tão intensa quanto antes, até que um dia desaparecia completamente. Hoje, não consigo imaginar o que poderia me fazer sentir raiva novamente. Quando alguém próximo a mim, como um amigo ou parceiro, fica com raiva por pequenas coisas, sabe como lido com isso? Não levo para o lado pessoal. Não é sobre mim, e sim sobre a mente e o ego daquela pessoa. Até mesmo os ataques mais diretos ou coisas ditas com intenção de ferir não me atingem. Entendi que essas reações vêm de emoções reprimidas. É como uma panela de pressão que precisa liberar o vapor de alguma forma. Então, não reajo de forma defensiva nem inflamo a situação. Simplesmente acolho, deixo ser. Claro, isso não significa permitir que as pessoas passem por cima de você. Traçar limites é essencial, mas esses limites devem ser colocados de forma neutra, sem carga emocional. Quando você faz isso, algo incrível acontece. As pessoas respeitam. Se você não reage com raiva ou ressentimento, o outro sente essa neutralidade, geralmente, responde com compreensão. Mas se você sente que está sendo constantemente atacado, essa é uma oportunidade de olhar para dentro e perguntar: o que dentro de mim está permitindo que isso se manifeste? Muitas vezes, essas situações refletem sentimentos de indignidade que ainda carregamos. Eu mesma já fui uma pessoa raivosa. Houve um momento na minha vida em que percebi que isso não funcionava mais para mim. Eu estava cansada de sofrer, mas não era o sofrimento causado pelo mundo externo, era o sofrimento mental, a luta constante dentro da minha mente. Aquela voz interna que critica, julga e cria cenários de medo. Decidi que não queria mais viver assim. Foi quando comecei a buscar a verdade e a trabalhar para silenciar essa parte da minha mente. Se alguém hoje me perguntasse: como posso superar minhas dúvidas e inseguranças? Eu diria: entenda que você já é mais magnífica do que consegue imaginar. Você tem todo o poder dentro de si para criar qualquer coisa que desejar. O primeiro passo é parar de lutar contra você mesma. Acolha suas emoções, suas inseguranças, mas não permita que elas comandem sua vida. Acredite, o mundo é um reflexo do que sentimos por dentro. Quando você muda sua relação consigo mesma, tudo ao seu redor começa a mudar também. Há duas coisas que realmente transformaram minha vida de uma forma incrível: a gratidão e o amor. A gratidão é como mágica. Quando você a pratica, ela tem o poder de dissolver qualquer sentimento negativo. E o amor? Ele nos conecta ao que é mais puro e verdadeiro em nós mesmas. Muitas vezes, nossos sentimentos negativos estão enraizados em uma sensação de indignidade, e é o amor que nos ajuda a curar isso. Sempre sugiro começar com um exercício simples. Passe o dia focando em tudo que você ama. Por exemplo, eu amo aquela qualidade naquela pessoa, amo esse período do ano, mesmo em tempos desafiadores. Eu amo os pequenos momentos, como deitar na minha cama confortável, amo o carro que tenho e amo a ideia de um dia poder trocá-lo por outro. Quando você começa a listar todas as coisas que ama, algo mágico acontece. Você sente esse amor crescendo dentro de você. Ele se multiplica e retorna, preenchendo qualquer vazio e dissipando qualquer sentimento de indignidade. Lembro-me de entrevistar Elizabeth Gilbert, autora de Comer, Rezar, Amar. Ela é uma mulher incrível, doce e inspiradora. Seu livro tocou tantas vidas e foi adaptado para o cinema, transformando sua carreira. A mente, quando deixada sem controle, adora drama e cria cenários assustadores que nos paralisam. Mas a mesma mente que nos tortura pode ser nossa ferramenta mais poderosa para criar a vida que desejamos. Por isso, é fundamental sermos guardiãs de nossos pensamentos. Meu pai tinha um hábito interessante. Ele não deixava que assistíssemos aos comerciais de TV, porque sabia que muitos deles alimentavam medo e insegurança, nos bombardeando com mensagens de que algo estava errado conosco. Isso sempre me inspirou a proteger minha mente de influências negativas, como notícias sensacionalistas e julgamentos alheios. Quando escolhemos focar no bem, ele cresce. E o contrário também é verdade. Quando damos nossa atenção ao drama, ele se expande. Então, a chave é simples, mas poderosa.
Onde você coloca sua atenção, a energia flui e cresce. Se todos nós mudássemos nosso foco para o positivo, o mundo inteiro começaria a refletir essa mudança. Então, sabe aquele momento em que você tira sua mente de algo, você para de consumir, falar, pensar ou ficar obcecada com isso? É impressionante como isso faz toda a diferença. Cada vez que falamos ou nos fixamos em algo, estamos energizando aquilo, consequentemente, tornando maior. É assim que funciona. Muitos dos problemas que enfrentamos hoje, como o coronavírus, poderiam ter uma dimensão muito menor em nossas vidas se não estivéssemos tão obcecadas por eles. Isso não significa que desapareceriam, mas perderiam o poder de nos consumir. No meu livro, falei sobre felicidade eterna. Muitas pessoas podem pensar, é fácil para você falar, Rhonda, você é uma mulher milionária, tem tudo o que quer e não precisa se preocupar com dinheiro. Mas veja só, o mundo já nos mostrou que muitas pessoas com riqueza e fama também sofrem. Infelizmente, algumas chegam ao ponto de tirar suas próprias vidas, mesmo parecendo ter tudo. Então, como começamos nossa jornada para uma felicidade eterna? Eu concordo totalmente com Dick Carey quando ele diz que alcançar tudo o que sonhamos não nos garante felicidade permanente. Cresci em uma família humilde, com recursos limitados. A conquista de bens materiais e estabilidade financeira foi maravilhosa, é claro. Não precisar se preocupar com dinheiro é um alívio enorme. Mas essa felicidade, baseada em conquistas externas, é passageira. A verdadeira felicidade vem de dentro, de conhecer a verdade sobre quem você é. Quando você entende isso, tudo muda. O medo desaparece e você se conecta a um amor profundo e incondicional. Nesse estado de plenitude, você não se importa com o que acontece ao redor, porque sabe que está em total alinhamento com o universo. É nesse estado que a lei da atração opera de forma mágica. Tudo vem até você sem esforço, porque não há resistência. E aqui está algo que aprendi ao longo da vida. Fomos condicionadas a acreditar que precisamos lutar, nos esforçar, alcançar algo para merecer. Essa mentalidade de esforço incessante é o que nos mantém presas na escassez. Quando você está constantemente pensando, eu não tenho, o universo responde exatamente com mais ausência. No entanto, isso não significa que você não deve agir. Há uma grande diferença entre esforço e ação inspirada. Atletas, por exemplo, treinam com disciplina e constância para alcançar suas metas, mas aqueles que atingem níveis extraordinários estão no fluxo, naquele estado de presença em que tudo parece fácil. Eu mesma vivi isso. Antes de O Segredo, eu era a rainha do esforço, fazia tudo com 1000% de dedicação e me orgulhava disso. Mas, ao sentar para escrever esse livro, tudo foi diferente. Foi absolutamente sem esforço. O Segredo nasceu em apenas 2 semanas e meia porque eu estava completamente alinhada com o fluxo da vida. Essa é a diferença. Agir sem resistência, sem que a mente ou o ego interfiram. Não significa não fazer nada. Significa fazer de um lugar de inspiração e alinhamento. É nesse estado que tudo flui, e você percebe que a vida é muito mais sobre permitir do que lutar.